Fala, turma, beleza? Primeira série, continuar aqui nossa correção, certo? Vou estar utilizando o PowerPoint durante esses dias, pois a gente vai estar corrigindo a avaliação foco em aprendizagem, certo? Continua sendo a ideia de AVE, certo? A nossa aula de AVE, porém, só com a ideia da prova foco em aprendizagem. Já fiz uma aula corrigindo as 5 primeiras, agora eu vou corrigir das 6, da sexta até a última questão. Né? Começou da 13, foi 13, 14, 15, 16, 17, agora eu vou corrigir as demais questões da avaliação. Lembrando-se, então, como a prova é foco de aprendizagem, que ajuda aí, filho, ô preguiçoso, você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer a correção da avaliação com você e você tem que postar a atividade que já foi corrigida. Então ficou bem tranquilo. A ideia é bem fácil para vocês, certo? Porém, como é uma ideia de um pós-médio agora, ou é avaliação externa, mas com não tão avançado como questão de Enem e tudo mais, eu vou fazer uma retomada, pequena retomadinha do conteúdo que tem a ver com a matéria, daí eu faço a correção, certinho? Então, foco seu, assistiu a aula, certo? Fez o comentário lá da aula, pôs nome, turma, certo? Deu like, depois postou a atividade até as 23h59 do dia da sua aula. Então, primeiro A, no dia do primeiro A. Primeiro B, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, as questões que nós vamos comentar aqui, algumas primeiras aqui, vão tratar de equação do segundo grau. Ideia de equação do segundo grau. Você tem que lembrar que nós temos uma ideia de equação de segundo grau, que seria ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Aqui seria uma ideia de uma equação de segundo grau, certo? Pode faltar o termo b, ficar só ax ao quadrado mais c igual a zero, seria uma incompleta, e pode ser ax ao quadrado mais bx igual a zero, faltando o termo c, certo? Essas duas são incompletas. É bem tranquilo, pode resolver da forma convencional. Qual que é a forma convencional? Achar os coeficientes a, b e c, e depois disso, calcular o valor do delta, seria o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, depois achar x, x duas linhas, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Certo? Com isso, você consegue resolver as equações do segundo grau. Pode usar outros métodos? Sim. Para equações incompletas? Pode, sim. Vou mostrar esse método que tem uma equação que é incompleta aqui. Certo? Mas a maneira convencional é essa. Posso usar a soma e produto? Pode usar a soma e produto, que já foi também ensinada para vocês. Porém, vamos focar aqui na resolução convencional, certinho? Então, é bom você ter isso aí. Se você não lembra, assiste uma aula aí relacionada à equação do segundo grau, que é algo importante aqui para a gente na primeira série, tá bom? Vamos lá, questão 19. Como eu falei, nós temos a equação do segundo grau incompleta. Atenção aqui, pessoal, que quando eu falei lá que a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Não pode sumir o a, porque o a é quem acompanha x ao quadrado. Se ele sumir, deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, sempre vai aparecer o a. Aqui não tem o termo que acompanha o x. Não tem o x aqui nessa equação. Observe a equação polinomial do segundo grau a seguir. 4x ao quadrado menos 1 igual a zero. Faltou o b. Então, aqui eu já tenho o a, que é igual a 4. O b não tem, é igual a zero. E o c é igual a menos 1. Pela forma convencional, você já consegue calcular aqui a delta, que seria o b ao quadrado, que seria 0 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 1.
o delta seria 0, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 4, 16. O delta vai ser igual a 16. Calculando x', x2', x vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. X vai ser menos o b. O b não tem, 0. Então, menos 0 não precisa, só põe 0. Mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o a, que é 4. Atenção nisso, pessoal. X é igual a 0, mais ou menos 4, dividido por 8. X', 0 mais 4, 4, dividido por 8, vai dar 0,5, positivo. E x duas linhas, a menos 4, dividido por 8, que daria menos 0,5. Então, resposta correta, letra C, menos 0,5 e 0,5 são as raízes da equação do segundo grau. Mas, professor, você falou no início aí que era uma equação do segundo grau incompleta, sim? Olha só, essa aqui é a equação. Então, seria 4x ao quadrado. O menos 1 está negativo, vai para lá, positivo, é igual a 1. Olha, perceba, quem está multiplicando passa para lá, dividindo. Presta atenção nisso aqui. 1 dividido por 4. Opa, se está elevado ao quadrado, pessoal, vai virar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 4. Aqui você tira mais ou menos. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, mais ou menos 2. Então, x' seria 1 dividido por 2, 0,5. E x duas linhas é o menos 0,5. Uau, professor, direto? Sim, diretão. Quando for incompleta, principalmente nesse caso, quando não tem o x, ela é bem tranquila. É só isolar e resolver ela como se fosse uma equação. Atenção nisso. Se ela está elevada ao quadrado, sempre vai virar mais ou menos raiz quadrada. Tem alguns exercícios que os professores, nós deixamos de aplicar, porque se trata de lado, de figura e tudo mais, aí não tem um lado negativo, a gente só considera a parte positiva. Mas sim, é necessário colocar mais ou menos raiz, porque é uma equação de segundo grau, então nós temos que trabalhar dessa forma. Questão 20. Também é equação de segundo grau, certo? Vamos resolver ela da maneira convencional. Eu tenho aqui o valor do A. É quem acompanha x ao quadrado. Quando não aparece aqui é 1. O B, menos 2. E o C vale menos 3. Delta vale B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser o B ao quadrado vale menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 3. O delta, menos 2 ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2. Então, vai dar 4 positivo. Pessoal, está elevado ao quadrado, sempre fica positivo. Por favor, não coloca negativo nessa primeira parte aqui. Aqui, atenção, com jogo de sinal. Menos 4 vezes 1 daria menos 4. Menos 4 vezes menos 3, multiplicação de sinais iguais. Menos vezes menos, daria mais. 4 vezes 3, 12. Delta deu 16. Continuando. X vai ser menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o A. Vou fazendo aqui, certo embaixo, depois vou para trás aqui. X vai ser o menos o B, que vale menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, 2 vezes o A, que vale 1. Vou continuar aqui agora, tá, pessoal? Daqui, olha, vou para cá. X é igual a menos com menos, 2, positivo. Raiz quadrada é 16, 4, dividido por 2. Divide, x' faz com mais, não é obrigatório, se você faz na ordem diferente aí. 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. Olha só, x, duas linhas. 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Eu tenho as raízes menos 1
e 3. Possui duas raízes iguais a menos 1 e 3? Certo, acabou. Vamos ver se as outras estão erradas. Deu 3 e 1 positivo, aqui deu negativo. Duas raízes iguais a 3, deu errado. Possui uma raiz real igual a menos 3 também, está errado. Não possui raiz também está errado, porque o delta aqui deu positivo, 16. Quando o delta for positivo, maior do que zero, eu sei que tem duas raízes reais. Se o delta for negativo, seria esse caso, não possuiria raiz real. E se o delta for igual a zero, vai ter uma única raiz idêntica, certo? Seria a opção C ou a opção D. Mas nesse caso, a única possível as únicas possíveis seriam a A ou B, teriam duas raízes, mas pela análise aqui que a gente já fez, pelo cálculo que a gente já fez, menos 1 e 3, resposta correta. Próximo item. Vamos lá. Figura aqui agora. A imagem ao lado, a seguir, desculpa, representa um galinheiro a ser cercado por uma tela. Certo? Aqui vale 4x, aqui vale x. E a área total deu 256 metros quadrados. Para cercar o espaço com uma volta de tela, tem-se as seguintes opções. Certo? Então, aqui. Recomendado financeiramente. Tela de 45 a 53 metros. Tela de 53 a 60 metros. Tela 4 de 60 a 65 metros. Tela de 65 a 70, acima de 70. Pessoal, olha só, atenção aqui. O segredo aqui é o seguinte. Eu estou falando em cercar essa área aqui. Se estou falando em cercar essa área, estou falando do contorno dessa área. Contorno dessa área trata-se de um exercício de perímetro. Isso, perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno de uma figura. Mas eu não tenho o valor desse perímetro ainda, não tenho o valor desses lados ainda. Eu sei que eu tenho um retângulo, a área do retângulo é base vezes a altura, seria 4x vezes o x, que tem o valor, que é igual a quanto a 256. 4x vezes x daria 4x ao quadrado, que é igual a 256, certo? X ao quadrado seria 256 dividido por 4. E agora, professor, faz a divisão. 256 dividido por 4, 25 aqui, daria 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 1. 16 dividido por 4, 4. Então, x ao quadrado é igual a 64. Olha só aqui, eu sei que estou achando o valor de x. Lembra lá que eu falei que x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 64? Então, x seria mais ou menos 8. Certo? Está em metros aqui, a resposta seria em metros. Mas tem um lado negativo? Não existe lado negativo, então você desconsidera esse lado negativo. Certo? Você desconsidera esse lado negativo aqui. Então, o x ficaria sendo somente o 8 metros positivo. Atenção nisso. Então, aqui eu botei, olha só. O x vale 8. Aqui. E aqui é 4x. Seria 4 vezes 8, que daria 32 metros de largura aqui. De comprimento, né? 32 de comprimento. E 8 de largura. Mas se aqui eu tenho 32, aqui também eu tenho 32. Se aqui é 8, também eu tenho 8. Olha só. Eu quero perímetro, certo? Estou falando de perímetro. Então, qual seria a opção? 32 mais 32 daria 64, certo? 64. 8 mais 8 daria 16. Somando aqui, 6 mais 4. 10, vai 1, 6, 1, 7 mais 1, 8. 80 metros. Então, olha só, já está aqui, lendo aqui direto. 5, porque o espaço tem 80 metros de perímetro. Já está falando para você que tem 80 metros de perímetro. Resposta correta, letra E. Legal, pessoal? Massa. Então, até aqui nós tratamos de exercício de equação do segundo grau. Qualquer dúvida, assista um vídeo no YouTube aí de equação do segundo grau
ou me chama aqui no grupo que a gente tenta retirar essa dúvida de vocês em qualquer exercício desse aí, para vocês que estão online. Legal. Os próximos exercícios tratam de função do primeiro grau, não do segundo grau. A função relaciona duas incógnitas, duas letras. Então, seria algo assim, ax mais b. Se eu tivesse só isso aqui, ó, ax mais b igual a zero, isso seria uma equação. Função, certo? Uma letra é dada em função da outra, por isso que é chamada de função do primeiro grau. Você tem que lembrar aqui que a função do primeiro grau, o professor Gustavo está aqui, já está trabalhando isso com vocês, já trabalhou a ideia do plano cartesiano, eu já vi ele gravando a aula aqui, certo? Do plano cartesiano, x e y, e afirmou para vocês que numa função do primeiro grau, certo? O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, pode ser ela crescente, ou decrescente, ou pode ser ela crescente, depende da forma que aparecer. Além disso, certo? Como construir isso aí e tudo mais, pessoal, é uma aula de ABE. Não vou estar aqui dando aula passo a passo, como construir o gráfico e tudo mais. Não, é uma retomada. Não vou dar aulas de geometria, não vou dar aulas de álgebra. A ABE é uma retomada, dá uma pincelada e vai construindo o exercício em cima dos conceitos para tentar fazer essa retomada também. Certo? O que é importante você saber, aqui, pelo menos esse aqui, ó, aqui no eixo Y, sempre, onde que corta o eixo Y, certo? Esse aqui vai ser sempre quem? O valor do B. Esse aqui é uma dica. Dica 1 da ABE. Dica 2, o A é chamado de coeficiente angular e o B chamado de coeficiente linear. São nomenclaturas também diferentes que podem aparecer para vocês. Se A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear. Mas o Gustavo também já falou isso, que o A, certo, coeficiente angular, ele vai falar para você sobre a inclinação da reta, por isso que é chamado coeficiente angular, sobre essa inclinação da reta, certo? E o B vai ser onde vai cortar o eixo Y. Isso é importante você saber também. Para você achar esses pontos dentro aqui, tem que lembrar de um ponto, né, que é dado com pares damados x e y. Então, você tem que fazer uma tabelinha de x e y para achar os valores, para montar uma tabela. E é importante também você saber que onde corta o eixo x, qualquer que esteja a função, isso que é chamado de raiz da equação. Raiz da equação ou zero da equação. É o valor de x que torna essa equação igual a zero. Então, para você fazer isso, basta você pegar a equação que você tem e transformar nela em equação do primeiro grau. Você vai lá, ax mais b igual a zero. Você vai pegar a equação que você tem e igualar a zero. Você vai isolar a letra de um lado, o número do outro e achar o valor de x, que seria o ponto onde corta o eixo das abscissas, o eixo x, tá bom? Isso aqui seria uma retomada, mas no exercício a gente vai um pouquinho mais devagar aí. Tem 2 exercícios. Vai passar um pouquinho de 20 minutos essa aula nossa aí, tá, pessoal? Durante um experimento, o volume V do líquido contido em uma bureta é escoado a uma velocidade de, olha, certo? 75 menos 5t, onde t, certo, é definido em minutos. Já falou isso aqui. O tempo em minutos em que o líquido contido da bureta será esgotado, ou seja, esgotado esse volume V, certo? Aqui, quando se fala que vai ser totalmente esgotado, esgotará aqui, o volume tem que ser igual a quanto? A zero. Somente isso. Então você vai pegar o quê? Olha só, um exercício bem fácil de se resolver. Você vai pegar o quê? 75 menos 5t igual a zero. Atenção nisso aqui, eu vejo muito aluno errar aqui, ó. Quando você vai isolar, tudo bem, 75 é negativo, mas aqui eu tenho menos 5t, então aqui menos 5t é igual a menos 75. Quem está multiplicando passa para lá dividindo. Não precisa multiplicar, professor, com menos 1? Não, olha só.
Menos com menos, mais. Você vai fazer 75 dividido por 5. 75 dividido por 5, 7 dividido por 5 dá 1. Dá 5, sobra 2. 25 dividido por 5, 15. Então, a resposta certa, letra D, 15. Acabou-se esse exercício. Vamos para o próximo exercício. Beleza, então, pessoal, como estava aqui, vamos continuar aqui. Vamos tentar aqui nessa 23. Atenção nisso aqui, como eu falei sobre coeficiente angular e coeficiente linear com vocês. Já falei sobre as duas com vocês aqui, certo? Vou colocar aqui, essa aqui. Galera, olha só. Tem a função polinomial do primeiro grau. Então, se é do primeiro grau, de cara, eu sei que é algo parecido com y é igual a x mais b, certo? Ele falou algo que eu falei no início lá, sobre coeficiente angular e linear. Olha só. Sabendo que o coeficiente angular é igual a 2, então vai ser 2x, e o linear vale menos 1. Então, de cara, eu sei que vai cortar o eixo y no menos 1, certo? Menos 1. Então, você tem que... Ficou muito ruim os gráficos aqui, mas algo que está negativo seria, olha só, esse, este ou esse. Mas antes de você ver esse aqui, qual dos dois seriam, certo? Está muito ruim para enxergar, mas a gente vai tentar aqui. Então, ele tem que cortar no menos 1, certo? E atenção nisso aqui agora. Tem que igualar isso aqui a zero para achar onde vai cortar o x. 2x é igual a 1, x é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5 positivo. Olha só. Então, vai cortar no 0,5 positivo e no 1. No 0,5 e 1. Olha só aqui, parece bem com isso aqui. Aqui tem 2, 1 e 1. E 1, isso olha aqui, ó, no 0,5 e aqui foi no 1. Então, a resposta correta, letra P. Certo? Está bem pequenininho aí, mas seria mais ou menos essa a ideia para a resolução desse exercício. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, me chama. Confira aí, certo? Os resultados que você tem que achar seria aqui no eixo x 0,5, no eixo y no 1. Confira se é esse aqui que ficou, desculpem, um pouquinho pequena essa imagem. Valeu? Fui. Até a próxima aula aí. Loucura, loucura, loucura. Esqueci do exercício 24, mas vamos aqui rapidinho em cima dele. Pessoal, o que fala o exercício 24? Está aqui, um parque temático tinha a seguinte tabela de preços fixada na entrada. Criança, na entrada, paga R$15 e R$ 3,50 por jogos. E o adulto paga R$21 e R$ 4,50 por jogos. Sabe que família é composta por 2 adultos, certo? E 3 crianças. E que total gastou R$213. Show de bola até aqui. Olha aqui que é muito importante que apenas as crianças participavam dos jogos. Quantas vezes cada criança jogou? Show de bola. Olha só. O que a gente fala? Que eu tenho 2 adultos. 2 adultos e adulto paga quanto? R$21. 2 vezes 21, R$42 para a entrada de adultos. Tenho 3 crianças. A 3 crianças pagam R$15. 3 vezes 15, R$45. Somando o total, R$86 eles gastaram de entrada. Então, vamos descobrir agora o que eles gastaram com jogos. Total foi R$213, menos R$87. Então, total de gasto com jogos vai dar R$126. Massa, fácil, tranquilo. Porém, olha só o que fala aqui, que o preço de cada jogo, certo? É R$3,50 para crianças. Então, 126 dividido por 3,50, certo? 3,50. Aqui não precisa colocar zero, mas 3,50 dá 36 vezes. Total de vezes de jogos. Então,
Jogaram 36 vezes. Olha só que a pergunta agora, show de bola. Quantas vezes cada criança brincou na barraca de jogos? Certo? Olha aqui. Se eu tenho 3 crianças, certo? Tenho 3 crianças, novamente. Eu tenho 36 vezes. Então, a gente pensa aqui que é uma divisão normal, certo? Que considere que ainda as crianças só participaram dos jogos e cada um jogou, brincou, certo? Mesmo número de vezes. Faltou essa informação aqui. Mas considerando isso, então eu tenho 3 crianças, certo? Dividido por 3, 36 dividido por 3 crianças. Então, cada criança, certo? Jogou 12 vezes. Jogou 12 vezes. A resposta está aqui entre 11 e 14, letra D. Certinho, pessoal? Agora sim, encerro minha aula. Deixa o like lá, comentário, nome e tudo mais. Valeu!